Quantas vezes você já olhou para o céu e disse em silêncio: Deus, eu não aguento mais. Quantas noites você chorou escondido, sem forças, desejando que algo, qualquer coisa, mudasse dentro de você? Quantas vezes você pediu um sinal, um socorro, uma resposta, e sentiu como se o céu estivesse em silêncio? Há dias em que a alma parece gritar em silêncio. Dias em que você acorda com o coração pesado, tentando entender o porquê de tanta luta acumulada. Dias em que você olha ao redor e sente como se tudo tivesse ficado mais difícil, mais confuso, mais pesado do que você consegue carregar. E talvez hoje seja exatamente esse dia. Você entrou aqui porque algo dentro de você disse: eu preciso de Deus. Eu preciso que Ele faça algo sobrenatural hoje. Essa urgência não é fraca. Ela não é desespero sem direção. Ela é um chamado espiritual. Ela é o eco da sua alma clamando por um mover sobrenatural. E Deus ouviu. Quando o seu coração bate com essa mistura de dor e esperança, quando você sente que está no limite, quando tudo parece sair do controle, de alguma forma, Deus te conduz ao salmo perfeito para esse momento. O Salmo 70, o salmo do socorro urgente. Não é um salmo de consolo suave, não é um salmo de reflexão lenta, é um salmo de clamor intenso, de gente cansada, de gente cercada, de gente que precisa que Deus venha agora. É o salmo de quem ora dizendo: apressa-te, ó Deus, em me socorrer. E Salmo 71. Apressa-te, não amanhã, não no tempo do homem, não depois que tudo piorar, não quando eu finalmente me sentir forte. Apressa-te, Deus, eu preciso de ti hoje. E é exatamente isso que a sua alma está dizendo agora. O Salmo 70 nasce de um coração que está no limite, mas ainda assim acredita. É a oração de quem está cansado, mas não desistiu, de quem está ferido, mas ainda espera, de quem está sendo atacado, mas sabe que Deus nunca abandona os seus. O Salmo 70 é um pedido desesperado, mas é também uma declaração profunda de fé. Davi não escreve esse salmo como alguém perdido, mas como alguém que sabe para onde correr. Ele diz a Deus: tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te demores. Salmo 75. Ele reconhece duas coisas. 1. Sua condição. Sou pobre e necessitado. 2. A condição de Deus. Tu és o meu auxílio. E isso muda tudo, porque quando você admite sua fragilidade, Deus revela sua força. Quando você confessa sua necessidade, Deus libera sua intervenção. Quando você diz: Deus, eu não posso, Ele responde: eu posso. E hoje, nesta oração, você vai fazer a mesma jornada espiritual que Davi fez. Vai sair do desespero para a esperança, da urgência para a fé, da dor para o milagre. Mas antes de entrarmos na oração, eu quero que você entenda algo profundo. Se Deus te trouxe até aqui, é porque Ele já começou a se mover ao seu favor. Nada que te levou a este momento foi coincidência. Não foi aleatório. Foi o Espírito Santo te guiando para uma palavra que carrega exatamente o que seu coração precisava ouvir. Eu vou me apressar por você. O Deus que criou o tempo pode intervir no tempo. O Deus que sustenta o universo sustenta você. O Deus que venceu batalhas impossíveis por Davi vai vencer batalhas impossíveis por você. E enquanto você respira agora, enquanto lê esta primeira sessão, há um mover invisível acontecendo ao seu redor. Sim, o céu está se movendo. E esta é apenas a primeira parte, a primeira semente, a primeira chama. Prepare-se, pois nós vamos entrar profundamente no espírito deste salmo. Orar com intensidade, declarar com autoridade e clamar até que o milagre impossível se torne realidade. Porque hoje Deus vai fazer algo sobrenatural. Hoje Deus vai tocar algo. Hoje Deus vai mudar algo.
O Salmo 70 é o começo. A intervenção divina é o próximo passo. Respire fundo. Você está prestes a entrar no território do sobrenatural. Quando entramos no Salmo 70, algo extraordinário acontece. Percebemos que Deus não espera a nossa perfeição para nos ouvir. Ele não exige um coração impecável, não exige uma fé inabalável, não exige uma postura invencível. Ele responde ao clamor sincero, ao pedido urgente, à dor verdadeira. Davi não esconde sua condição. Ele não tenta parecer forte diante de Deus. Ele se apresenta como alguém pobre e necessitado. E talvez essa seja exatamente a sua condição hoje. Um coração cansado, carregando mais do que deveria, lutando contra batalhas internas e externas que já duram tempo demais. Mas a beleza do Salmo 70 está aqui. Deus não se intimida com a sua fraqueza. Ele se aproxima dela. Ele a envolve. Ele a transforma. O clamor de Davi não nasce de uma fé perfeita, mas de uma fé ferida. E Deus honra a fé ferida. Ele honra o clamor de quem está no limite. Ele honra a oração de quem não tem mais força, mas ainda tem esperança. Quando você diz, Deus, faz algo hoje, Ele ouve cada palavra como um pedido santo, como um pedido prioritário, como um pedido que toca diretamente o seu coração. O Salmo 70 é o Salmo da urgência porque Deus entende urgência. Ele entende sofrimento que não pode esperar. Ele entende lágrimas que não podem ser adiadas. Ele entende noites insones que precisam de resposta. Ele entende o coração que diz, Senhor, eu não posso continuar assim. E é por isso que este salmo existe. É por isso que ele foi preservado. É por isso que ele chega até você agora. Ele é a voz de quem sofreu como você sofre, mas também é a prova de que Deus responde. Ele respondeu Davi, e ele vai responder você. Mas antes de entrarmos na oração, observe algo profundo. O Salmo 70 não termina com desespero. Ele começa no clamor, mas termina em confiança. Davi diz, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Ou seja, mesmo antes do milagre acontecer, ele já declara quem Deus é. Ele não espera o livramento para chamá-lo de libertador. Ele declara antes. Ele se posiciona antes. Ele afirma antes. E isso é fé. Fé não é ver o milagre. Fé é declarar quem Deus é enquanto o milagre ainda está em silêncio. Fé não é a ausência de dor. Fé é a presença da confiança dentro da dor. E assim nasce a primeira oração, a oração devocional, aquela que entrega, que derrama, que expõe a alma diante de Deus sem máscaras, sem filtros e sem resistência. É o momento em que você coloca tudo nas mãos do Senhor e diz, Pai, eu não consigo, mas o Senhor consegue. Agora respire fundo. Feche os olhos, se puder. Deixe o espírito acalmar e o coração se abrir. Senhor meu Deus, eu me coloco diante da Tua presença agora com toda a sinceridade do meu coração. Eu reconheço que estou cansado, sobrecarregado e muitas vezes sem forças para continuar. Eu te entrego todas as áreas da minha vida que doem, que pesam, que me desgastam. Eu te entrego minhas incertezas, meus medos, minhas angústias, minhas batalhas que ninguém conhece. Pai, eu reconheço que sou pobre e necessitado. Eu reconheço que não tenho poder para mudar tudo ao meu redor. Mas eu também reconheço que o Senhor é o meu auxílio, o meu socorro, o meu libertador. Hoje, Pai, eu oro como Davi orou. Apressa-te a me socorrer. Eu preciso de Ti, Senhor. Preciso da Tua presença, do Teu toque, da Tua força, do Teu milagre. Entra nas áreas da minha vida que estão travadas, feridas, fracas, desgastadas. Acalma a minha alma, silencia os meus medos, fortalece meu espírito, ilumina meus pensamentos. Eu coloco diante de Ti todas as minhas dores escondidas, minhas frustrações, meus cansaços silenciosos. Eu coloco nas Tuas mãos tudo que tentei carregar sozinho. E declaro com fé que eu não estou sozinho. O Senhor está comigo.
Espírito Santo, acolhe meu clamor. Apressa-te a me ajudar. Apressa-te a trazer resposta. Apressa-te a trazer cura. Apressa-te a trazer livramento. Apressa-te a trazer mudança. Apressa-te a realizar o milagre que eu tanto preciso. O Senhor conhece o impossível que estou enfrentando, e eu confio que o Senhor está agindo neste exato momento. Eu descanso em Ti. Eu me rendo a Ti. Eu repouso na Tua fidelidade, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, agora que o coração já foi tomado pela Tua palavra e que o Salmo 70 já encontrou espaço no mais profundo da alma, nós entramos diante do Teu trono com autoridade espiritual. Não autoridade nossa, não fruto do mérito humano, mas autoridade concedida pelo sangue de Jesus, aquele que venceu, aquele que reina, aquele que pode fazer o impossível se tornar realidade. Tu és o Deus que escuta o clamor urgente, o Deus que se apressa em socorrer, o Deus que não abandona quem chama pelo teu nome. Por isso, agora oramos como filhos que sabem quem é o Pai que tem. Oramos não com medo, mas com convicção, não com dúvida, mas com fé madura, fé viva, fé que move os céus. Senhor, diante de Ti, colocamos todas as situações que parecem impossíveis, todos os cenários onde a esperança humana se esgotou, todas as portas que permaneceram trancadas por tempo demais. Tu sabes, Pai, o que este teu filho, esta tua filha, tem carregado no coração. Tu conheces as madrugadas silenciosas, as lágrimas que ninguém viu, as batalhas que ninguém imagina. Tu viste o momento exato em que a força quase acabou, e mesmo assim, esta pessoa permaneceu de pé. Por isso agora nós declaramos: Deus, apressa-te, apressa-te a agir, a mover, a restaurar, a transformar. Apressa-te a desfazer as obras das trevas. Apressa-te a derramar o milagre que o coração já não sabe mais como pedir. Pai, em nome de Jesus, nós cancelamos agora toda palavra contrária, toda voz de derrota, toda seta emocional que tentou ferir a mente, todo ataque espiritual que tentou roubar a paz. Ordenamos que todo espírito de confusão se cale, que toda ansiedade se dissolva, que toda acusação do inimigo caia por terra. A tua palavra diz: sejam envergonhados os que procuram tirar minha vida. Então, em nome de Jesus, todo plano do inferno contra esta vida é frustrado agora. Todo laço é quebrado, toda obra maligna é desfeita. Tudo o que se levantou contra esta pessoa para roubar sua fé, seu ânimo, sua saúde, seus sonhos, perde força agora na autoridade do nome que está acima de todo nome. Senhor, nós oramos pela alma. Há pessoas ouvindo esta oração que carregam feridas invisíveis, marcas profundas que o tempo não curou, dores internas que ninguém entende. Espírito Santo, entra agora nos lugares mais ocultos do coração. Vai onde o trauma se escondeu. Vai onde a rejeição se instalou. Vai onde a decepção criou raízes. Cura, Senhor. Cura o que a alma não consegue explicar. Cura aquilo que esta pessoa esconde até de si mesma. Derrama óleo novo sobre o que secou. Derrama bálsamo sobre o que ainda dói. Derrama vida sobre o que parecia morto. Aquele que clama: Senhor, não aguento mais. Responde com o teu amor que restaura. Pai, também clamamos pela mente, porque muitos aqui estão exaustos mentalmente, pensamentos acelerados, emoções bagunçadas, preocupações que não dão descanso, mas a tua palavra diz que o Senhor guarda em perfeita paz aquele cujo coração permanece firme em ti. Então declaramos paz agora, paz que silencia vozes internas, paz que acalma tempestades emocionais, paz que traz clareza, paz que devolve equilíbrio, paz que expulsa medos. Que toda perturbação mental seja substituída pela mente de Cristo, pela sabedoria divina, pela serenidade que só o Espírito Santo pode produzir. Senhor, oramos também pelo corpo, porque há dores que a medicina não explica.
Há cansaços que nenhum exame detecta. Há sintomas que surgem desde a alma ferida. Colocamos agora diante de ti cada enfermidade, cada diagnóstico difícil, cada processo de tratamento. Tu és o médico dos médicos. Tu és o Deus que ressuscita o que está sem vida. Tu és o Deus que faz o impossível. Toca agora, Pai, os órgãos, os ossos, os nervos, o sangue. Toca onde há inflamação. Toca onde há limitação. Toca onde há dor. Toca onde a causa é desconhecida. Toca onde o medo tenta se instalar. E que o teu toque traga vida, renovo, força, alinhamento, restauração total. Espírito Santo, agora intercedemos por cada impossibilidade, pela porta que não se abre, pela resposta que não chega, pelo emprego que não aparece, pelo casamento que parece sem solução, pelo sonho que parece distante, pela família que precisa de cura, pela situação financeira que precisa de intervenção, pela causa na justiça que precisa de um sinal, pela alma que precisa de consolo, pela área da vida que precisa do teu apressa-te. Pai, olha para este clamor, olha para este coração que espera, olha para esta fé cansada, mas ainda viva, e faz algo sobrenatural hoje. Hoje, Senhor, não amanhã, não depois, hoje. Porque o Salmo 70 diz: eu sou pobre e necessitado, apressa-te por mim. Então nós declaramos: o socorro de Deus está vindo, o milagre de Deus está chegando, o impossível está se movendo, o que estava estagnado está ganhando vida, o que estava travado está destravando, o que parecia perdido está sendo restaurado. Há movimento no mundo espiritual, há resposta sendo enviada, há intervenção divina acontecendo, e fazemos esta oração em nome de Jesus, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Amém. Agora que a oração já abriu caminhos no mundo espiritual, agora que o Salmo 70 já se levantou como espada e escudo sobre a sua vida, chegou o momento mais poderoso desta jornada, a hora de declarar. Porque a fé não apenas sente, a fé fala, a fé decreta, a fé proclama aquilo que Deus já está fazendo. A Bíblia diz: crie, por isso falei. E é isso que vamos fazer agora. O céu responde a declarações feitas em fé. O inferno treme quando um filho de Deus abre a boca com autoridade. E o coração recebe força nova quando a verdade é proclamada com convicção. Por isso, respira fundo. Fique totalmente presente. A partir deste momento, você não está apenas ouvindo um texto. Você está levantando decretos espirituais que vão moldar a sua caminhada, romper cadeias, alinhar o seu destino e ativar milagres impossíveis. Declare em espírito, em verdade, e com toda a força da alma: Deus está se apressando por mim. Diga isso com fé. O Salmo 70 começou com este clamor: apressa-te, ó Deus, a me socorrer. E agora, pela fé, você está dizendo: Deus já está vindo ao meu encontro, Deus está em movimento por mim, nada vai impedir o socorro divino que está chegando. Sinta essa verdade entrando como luz. Apressa-te, Senhor, e Ele está se apressando. Nenhuma obra do inimigo terá poder sobre a minha vida. Todo ataque que veio, toda perseguição espiritual, toda palavra de maldição lançada contra você, não permanece de pé diante da autoridade do nome de Jesus. Declare: toda seta será quebrada, todo laço será destruído, toda obra das trevas será frustrada. Eu sou protegido, eu sou guardado, eu sou fortalecido pelo Senhor. O impossível está se movendo a meu favor. Há batalhas que você não consegue lutar, há portas que você não consegue abrir, há situações que exigem intervenção do céu. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Diga com convicção: o impossível está se alinhando, o milagre está vindo. O que parecia distante está sendo aproximado. O que estava parado está se movendo. Deus está fazendo algo que só Ele pode fazer. Minha vida está sendo curada.
Muitas dores não são vistas nos exames. Muitas feridas não aparecem no espelho. Muitas batalhas acontecem dentro da alma, em silêncio. Mas agora, pela fé, declare: minha alma está sendo restaurada. O que estava quebrado está sendo remendado pelas mãos de Deus. O que sangrava está sendo limpo. A tristeza está sendo removida. A angústia está perdendo força. A cura de Deus está tocando o mais profundo de mim. Minha mente está em paz. Diga com autoridade: a ansiedade está sendo silenciada. O medo está sendo removido. A confusão mental está sendo substituída pela clareza. Eu tenho a mente de Cristo. Eu penso com sabedoria. Eu descanso em Deus. Eu não vivo mais preso ao medo do amanhã. Meu corpo está sendo restaurado. O corpo guarda dores, memórias, tensões. Mas agora Deus toca onde o homem não toca. Declare: o meu corpo responde à voz do Criador. Cada célula, cada órgão, cada sistema está se alinhando à vontade de Deus. A dor está perdendo força, a inflamação está recuando, a enfermidade está sendo expulsa. O meu corpo é templo do Espírito Santo, e onde o Espírito habita, a doença não domina. A porta que Deus abrir, ninguém poderá fechar. Você não precisa que alguém concorde com o que Deus planejou. Você não precisa da validação de pessoas. A porta é do céu, o milagre é do céu, a resposta é do céu. Então declare com autoridade: Deus está abrindo caminhos para mim. Deus está movendo oportunidades. Deus está destravando aquilo que estava travado. E ninguém vai impedir o que Ele está liberando sobre a minha vida. Hoje, Deus faz algo sobrenatural. Não amanhã, não outro dia. Hoje. O Salmo 70 é um salmo de urgência espiritual. Um clamor que pede para Deus agir agora. Então declare com toda a força da alma: hoje Deus está fazendo o milagre. Hoje o socorro está chegando. Hoje o céu está se movendo sobre mim. Hoje a minha história começa a mudar. Eu creio e por isso eu declaro. Toda declaração feita em fé se torna uma semente plantada no mundo espiritual. Por isso diga: eu creio no milagre. Eu creio na intervenção divina. Eu creio que Deus está me socorrendo. Eu creio que o impossível está se tornando possível. Eu creio que a minha vida não será a mesma depois desta oração. Agora, respire fundo. Sinta a presença de Deus ao seu redor. O ambiente mudou. O clima espiritual mudou. O céu se inclinou para ouvir o seu clamor. E agora vamos selar todas essas declarações diante do trono de Deus. Senhor, que tudo o que foi declarado aqui se cumpra segundo a tua vontade. Que nenhuma palavra caia por terra. Que toda semente plantada floresça. Que todo milagre prometido se manifeste. E que esta vida seja testemunho vivo do teu poder. Em nome de Jesus. Amém. A presença de Deus ainda está aqui. Ela não desapareceu quando você terminou as declarações. Não se foi quando a última palavra foi pronunciada. A presença dele permanece, silenciosa, intensa, viva, como o calor que continua depois que o sol se põe. Algo mudou dentro de você, ainda que você não tenha percebido por completo. Algo foi destravado, algo foi realinhado, algo foi curado. E mesmo que você não consiga explicar, existe uma paz nova se instalando no seu espírito. Existe uma leveza que antes não existia. Existe um respirar mais profundo, como se alguém tivesse tirado um peso antigo das suas costas. Isso não é emoção, não é sugestão, é toque divino, é resposta do céu. O Salmo 70 começou com um clamor desesperado: apressa-te, ó Deus, em me socorrer. Mas o Salmo termina com uma afirmação poderosa: tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não é apenas um socorro distante, não é apenas uma possibilidade futura, é uma verdade presente, é uma certeza espiritual. Aquilo que parecia impossível para você, não é impossível para o Deus que acabou de tocar sua alma. Aquilo que demorou anos para mudar,
está sendo transformado diante dos seus olhos. Aquilo que parecia perdido está sendo recuperado. O socorro de Deus não é fraco. O socorro de Deus não é lento. Quando Ele decide agir, nada impede o cumprimento da promessa. Agora preste atenção. O que você está sentindo não é o fim da presença, é o começo da resposta. Assim como no Salmo 118, onde a dor se transforma em testemunho, no Salmo 70, o desespero se transforma em socorro imediato. O mesmo Deus que fez de Davi um testemunho vivo é o mesmo Deus que está movendo algo sobrenatural na sua vida agora. Ele viu teus dias mais difíceis. Ele ouviu seus gritos silenciosos. Ele enxugou lágrimas que ninguém viu cair. E hoje, Ele declara sobre você: eu estou agindo. Eu estou fazendo algo sobrenatural hoje. Você não orou sozinho. Você não clamou ao vazio. O céu inteiro se inclinou para ouvir sua voz. E quando Deus se inclina, a atmosfera muda. A cura acontece. O milagre é liberado. A intervenção chega. A vida recomeça. Agora quero que você guarde isso com toda a força do seu espírito. O milagre começa dentro antes de aparecer fora. Porque Deus transforma primeiro a alma, depois a história. Ele cura primeiro o invisível, depois o que todos veem. O processo já começou e você já está sentindo isso. Na calma, no silêncio, na presença dele que envolve tudo. E antes de encerrar, preciso te dizer algo essencial. Não pare aqui. Isso é muito importante para a sua fé, para o seu processo espiritual e até para o cumprimento daquilo que Deus está realizando. Ouça esta oração novamente nos próximos dias. A repetição não é falta de fé, é profundidade espiritual. Quando você escuta novamente, a fé cresce. As palavras penetram mais fundo, as correntes se quebram, a mente se renova, a alma se fortalece e aquilo que estava travado começa a fluir. Compartilhe esta oração com alguém que precisa urgentemente de um milagre. Quando você abençoa alguém com aquilo que recebeu, Deus amplia o que Ele está fazendo em você. Há alguém no seu círculo que está precisando desta palavra, desta presença, deste socorro do céu. Seja canal de cura, seja instrumento de Deus. Escreva nos comentários: Deus faz algo sobrenatural hoje. Quando você escreve, você ativa no mundo físico aquilo que Deus já está movendo no espiritual. É uma declaração pública de fé. É um marco profético. É você dizendo ao céu, à terra e ao inferno: eu creio. Curta este vídeo. Parece simples, mas isso faz com que a oração chegue a mais pessoas que estão sofrendo em silêncio. Não é só um botão, é um ato missionário. Se inscreva no canal, pois eu quero caminhar com você. Quero continuar trazendo orações, intercessões, palavras de fé, ministrações e direcionamentos espirituais que vão sustentar sua alma e alimentar sua fé diariamente. Você não precisa caminhar sozinho. E este canal é um espaço de cura, de presença, de renovo. Clique em inscrever-se e permita que Deus continue falando ao seu coração através de cada vídeo. Agora, respire profundamente uma última vez. Sinta a presença de Deus dentro de você, ao seu redor, no ambiente da sua casa, no ar que você respira. Sinta a paz, sinta a esperança, sinta o renovo, sinta o milagre se movendo, mesmo que ainda seja silencioso. O céu está trabalhando e saiba, você não é mais a mesma pessoa que começou esta oração. Algo mudou, algo se rompeu, algo se abriu. A sombra que pesava já não pesa mais. O medo que dominava está perdendo força. A dor que te paralisava está sendo vencida. A presença de Deus está te preenchendo com algo novo, vivo, forte, profundo. Apressa-te, ó Deus. E ele se apressou. E o milagre que ele começou, ele é fiel para completar. Antes de encerrar este grande momento espiritual, eu quero que você faça algo simples.
mas extremamente poderoso. Coloque a mão sobre o seu coração. Sinta cada batida. Sinta o ritmo. Sinta a vida. Cada batida é um lembrete de que existe um propósito correndo dentro de você, mesmo nos dias em que tudo parece sem sentido. Cada batida é a prova de que Deus ainda está escrevendo a sua história. E se Ele ainda está escrevendo, é porque ainda não terminou. A oração do Salmo 70 não é uma oração comum. Ela não é uma oração bonita. Ela não é uma oração calma. É um grito, é um clamor. É o pedido de alguém que está no limite. E Deus, que sonda profundamente cada coração, responde exatamente este tipo de oração, quando vem da alma, da necessidade real, da urgência sincera. E talvez você tenha chegado hoje exatamente assim, cansado, ferido, tentando não desmoronar. Talvez você tenha sentido que não teria forças para continuar. Talvez você tenha pensado que Deus não estava ouvindo. Talvez tudo ao seu redor parecesse escuro demais. Mas observe o que está acontecendo agora. Veja como, ao longo desta oração, algo foi sendo restaurado dentro de você. Não com gritos, não com barulho, mas com a presença suave e poderosa do Espírito Santo. A verdade é que a intervenção de Deus muitas vezes não começa na tempestade, mas no íntimo. Às vezes, Ele acalma primeiro o coração, depois acalma o mar. Às vezes, Ele cura primeiro a dor interna, depois muda a circunstância externa. Às vezes, Ele te fortalece por dentro, antes de erguer paredes ao seu redor. E é exatamente isso que está acontecendo agora. A paz que você está sentindo não é normal. A calma que tomou sua mente não é comum. A leveza que o seu peito sente agora não veio do mundo, veio do céu. E enquanto essa paz te envolve, quero que você receba esta verdade espiritual. Deus já está movendo os bastidores da sua vida. Mesmo que você ainda não veja, mesmo que não entenda, mesmo que a situação ainda pareça igual por fora. No mundo espiritual, algo se moveu, algo se abriu, algo se alinhou. E quando Deus move algo no invisível, mais cedo ou mais tarde, isso se manifesta no visível. Você pode não perceber, mas existe uma atmosfera de milagre pairando sobre você agora. E quando Deus libera essa atmosfera, as coisas que estavam fechadas começam a se abrir. As respostas que estavam presas começam a fluir. O que estava travado começa a andar. O que parecia impossível começa a fazer sentido. Lembre disso. O milagre pode não ser um evento isolado. É um processo. É como uma semente que você planta através da fé. Você não vê a germinação, mas ela acontece no escuro. Você não vê a raiz crescendo, mas ela cresce em silêncio. Você não vê o caule romper a terra, mas um dia ele aparece. E quando aparece, ninguém consegue negar o que Deus fez. Esta oração que você fez hoje foi uma semente poderosa. E Deus já começou a regá-la com sua presença. Agora quero que você receba outra verdade. Você não está mais sozinho. A solidão espiritual que te acompanhou por tanto tempo está sendo quebrada. A sensação de abandono está sendo removida. Aquela impressão de que Deus estava distante, ela se dissipa agora como neblina diante do sol. O Pai te viu, o Pai te ouviu, o Pai se inclinou para você e Ele continua aqui, mesmo quando este vídeo terminar, mesmo quando você desligar a tela, mesmo quando voltar para a rotina. A presença dele vai caminhar com você, vai entrar no seu quarto, vai acompanhar suas decisões, vai tocar sua noite de sono, vai habitar seus pensamentos. Porque uma vez que Deus toca uma vida, Ele não abandona a obra que começou. E agora, eu quero que você declare silenciosamente dentro da alma: Senhor, eu recebo. Senhor, eu confio. Senhor, eu permaneço. Estas 3 frases são chaves espirituais. São como portas que você abre para que Deus continue o processo. Porque a fé não termina na oração. Ela continua na caminhada.
E antes de fechar totalmente esse momento, preciso te entregar aquilo que o Espírito colocou fortemente no meu coração. Não duvide das mudanças só porque elas começam pequenas. O inimigo tenta fazer você achar que nada aconteceu, mas ele mente. Sempre mentiu. Se você abrir o olhar espiritual, perceberá. A paz aumentou, a opressão diminuiu, a ansiedade perdeu força, a esperança renasceu, e isso já é milagre em movimento. Agora, vamos consolidar tudo o que Deus fez hoje com um selo final. Senhor, consagra tudo o que aconteceu neste momento, que nada seja perdido, que nada seja roubado, que cada palavra liberada se cumpra, que cada oração feita se torne vitória, e que cada promessa do teu coração floresça no tempo perfeito. Eu consagro minha vida a ti e declaro: o teu socorro chegou, o teu milagre começou, e eu recebo o sobrenatural do Senhor hoje. Amém. Respire profundamente. Sinta o céu sobre você. Sinta o amor de Deus envolvendo seu coração. Sinta a certeza suave de que tudo está no controle dele. Hoje, Deus fez algo sobrenatural na sua vida. E isso é só o começo.